Boa noite a todos, muito obrigado. Estamos aqui novamente nesta semana do Natal para passar mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. Estamos hoje com o tema número 9, as infradimensões. Então, infradimensões quer dizer dimensões inferiores. Estudamos as dimensões em geral e onde estão em nós, e hoje vamos estudar as infradimensões. Então, assim como é no macrocosmos, é no microcosmos. Assim como existem as infradimensões do planeta, cada planeta tem as suas infradimensões, o planeta Terra tem as suas infradimensões, que é onde que ocorre a morte segunda, o inferno, descrito por Dante Alighieri na sua obra A Divina Comédia. Então, no planeta existem as infradimensões. No macro e no micro, que somos nós, o microcosmos, homem, também tem as suas infradimensões. Nós também temos as nossas infradimensões, que se correspondem, por lei de contrários, às infradimensões do planeta. Então, como é acima, é abaixo. Então, essas infradimensões em nós estão localizadas no baixo ventre, onde se encontram as portas para essas infradimensões, as nossas infradimensões interiores. São as 7 portas que levam aos infernos atômicos do homem. Então, essas infradimensões estão relacionadas com as infradimensões do planeta. Nós temos a nossa infradimensão, o círculo, o primeiro círculo, e no planeta também existe o primeiro círculo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. São 9 círculos. São 9 círculos dantescos, 9 infradimensões. E também nós temos no nosso interior essas 9 infradimensões no microcosmos homem. Então, é sabido, nós estudamos que existem 2 luas. Existe a lua visível e a lua invisível. Então, nós temos a nossa lua visível e temos a nossa lua invisível. Então, a lua visível está representada pelos defeitos psicológicos que nós percebemos, que se percebem à simples vista. E a lua invisível são os defeitos que nós não percebemos, que ainda não percebemos, porque estão nas profundezas da nossa psique. Então, os defeitos visíveis, aqueles defeitos que sobressaem, que ressaltam, estão na nossa lua
visível. E os defeitos que estão escondidos, estão ocultos, que nós nem imaginamos que temos, estão na lua invisível. Então, é por isso que nós não nos conhecemos. Nós não sabemos qual seria a nossa reação diante de determinado problema, de determinada circunstância. Nós até podemos dizer que, eu não reagiria dessa forma, nos comparando a alguém que cometeu um delito, que cometeu um crime bárbaro. Nós podemos dizer que jamais reagiríamos dessa forma. Porém, isso nós não podemos afirmar, porque na nossa lua oculta, na nossa lua invisível, nós temos todos os tipos de defeitos. E diante de circunstâncias, podem vir à tona. E nós deixar de ser essa pessoa, talvez calma, tranquila, como se vê em alguns crimes violentos. Pessoas comentam que jamais acreditariam que fulano teria a coragem de fazer tal ou qual coisa, crime, enfim, porque aflorou o defeito que estava no mais profundo da psique, que estava na lua oculta. Então, essa nossa lua visível é a nossa personalidade, é aquilo que nós desenvolvemos de acordo com a nossa vivência, de acordo com o que nós aprendemos, de acordo com o ambiente em que nós fomos educados, de acordo com o ambiente em que nós vivemos e nos criamos, enfim. Então, essa é a nossa lua visível, é a nossa personalidade. E em cada círculo, cada esfera, estão determinados tipos de defeitos, determinados eus. Então, quanto mais profundo, quanto mais essas dimensões vão sendo mais interiores, mais inferiores, mais os defeitos são mais fortes, são mais brutos, são mais animalescos, podemos assim dizer. Então, e cada círculo desses, cada infradimensão nossa, está relacionada com um planeta. E está relacionada também com um centro nosso, com um centro da máquina humana. Então temos a primeira esfera, que é a esfera de Lua. Ela está relacionada com o centro sexual, está no centro sexual. Então, aí, nesse centro, nós temos o átomo do inimigo secreto. Aí está o átomo do inimigo secreto, que dá origem a muitas ações, muitos erros. Nós cometemos muitos erros proveniente dessa esfera, da primeira esfera, que está relacionado com o planeta Lua e que se localiza no centro sexual.
Já a segunda esfera está relacionada com o planeta Mercúrio. E está nas nossas águas. Isso está no centro instintivo e governa os instintos, as nossas reações instintivas. As nossas águas, aquilo que nós temos no nosso corpo vital, relacionado com as águas. E as reações instintivas, os instintos, partem dessa segunda esfera. Já a terceira esfera de Vênus. Aí estão os defeitos que querem prazer, os nossos desejos. Então é preciso estudar os nossos desejos para encontrar, para localizar esses defeitos psicológicos. Precisamos estudar a origem de todos os nossos desejos. Então aí está o Lúcifer, que nos põe o desejo para que nós possa ter a oportunidade de optar, de negar esse desejo. Porque se nós não temos a oportunidade de negar, nós não vamos saber que temos o desejo, portanto, não poderíamos negar. Então, é preciso que o desejo apareça em nós, para que nós perceba o desejo e negue esse desejo. E assim nos conheça a nós mesmos. Então, o Lúcifer nos coloca diante de um desejo para que nós neguem esse desejo. O nosso Lúcifer interior nos coloca diante dessa tentação. Porém, é preciso negar a tentação. Porém, é preciso a oportunidade, é preciso que apareça o desejo para que nós negue o desejo. Se nós não tivermos desejo, nós não vamos poder negar nada. Então é preciso que o Lúcifer coloque nós diante do desejo, diante da possibilidade de errar ou acertar. Então, se nós negamos o desejo, nós vamos agir de acordo com a vontade do nosso Pai. E se nós não tivermos a oportunidade, não tivermos as duas opções para optar entre uma e outra, nós não iríamos nos conhecer, não teríamos a oportunidade de negar. Então, o desejo, a tentação, é fogo. Porém, se nós vencemos a tentação, nós nos apoderamos da força que esse desejo tem, a força que esse desejo leva presa. Então se diz que a tentação é fogo, porém o triunfo diante da tentação é luz. Então só pode aparecer a luz quando nós negamos o desejo. Então, negar o desejo significa eliminar o defeito que nos põe esse desejo, que nos
que nos dá, que nos faz que esse desejo aflore em nós. A origem desse desejo está em algum defeito psicológico. Então é preciso negar o desejo e assim se apoderar da força, da luz, do poder que esse defeito leva dentro de si. Então, ao eliminar o defeito, se libera a essência que ele leva presa e com isso se domina e se recebe a força, se apodera dessa força. Então, esses desejos, eles aparecem no centro emocional inferior. Ele está relacionado com o centro emocional inferior. Então, é preciso estudar os desejos. Então, nós devemos fazer um trabalho de reflexão. Se nós percebemos através da autoobservação um desejo, nós devemos anotar em um caderno, escrever, para mais tarde sentar e fazer uma reflexão sobre esse desejo. Refletir sobre o porquê que esse desejo apareceu em nós. O que ele quer? Quais são as ramificações? Porque um desejo tem várias ramificações. Ele não é um único. Ele tem os suas raízes. São várias, são diversas raízes. Então é preciso fazer uma reflexão, uma meditação para identificar, para analisar, fazer uma autoanálise, para identificar as causas de tal desejo. E assim eliminar essas causas. E então se tornar livre desse eu. E livre de novamente ser vítima desse eu. Porque nós somos vítimas dos nossos próprios defeitos. Então, cada infradimensão está relacionada com um centro, está relacionada esta com o centro emocional inferior. E está relacionada com uma infradimensão do planeta, está relacionado com a terceira esfera, o terceiro círculo, que está no interior do planeta. Então, no caso de que nós não faça um trabalho de morte, após a morte física, os nossos eus, após terminarem as oportunidades, as 108 oportunidades, 108 existências, esse eu vai ser desintegrado pela natureza na infradimensão correspondente. E quanto mais profundo, profundo no planeta, no interior, mais pesada é então a infradimensão. Porque está regida por
mais leis, por maior número de leis. Então, essas infradimensões têm a sua correspondência dentro de nós. Estão relacionadas com as infradimensões do planeta. A quarta infradimensão, a nossa quarta infradimensão, está relacionada com o planeta Sol, está relacionada com o Sol. Então, nessa nossa infradimensão estão os defeitos que provocam o desequilíbrio. Então, o Sol está relacionado com o equilíbrio. Então, os defeitos que se caracterizam nessa infradimensão são os defeitos que provocam o desequilíbrio, porque estão ao inverso. O defeito é o inverso da virtude. Então, o Sol é o equilíbrio. Então, se nós desenvolvemos o defeito contrário, vamos provocar o desequilíbrio. Então, nessa nossa infradimensão, na quarta infradimensão, estão os nossos defeitos esbanjadores. Por exemplo, quando se gasta os recursos assim, sem controle, provoca o desequilíbrio. Então, o esbanjamento, os nossos defeitos esbanjadores, aqueles que gastam assim, sem controle, sem regra, sem um equilíbrio, abusam, estão nessa nossa infradimensão, que é a quarta esfera relacionada com o Sol. Então, está no nosso baixo ventre essa infradimensão. E os defeitos que estão ali são, a característica deles é de esbanjar, de gastar, de provocar o desequilíbrio. Ou também o contrário, porque os defeitos têm as polaridades. Então, as duas polaridades, os dois extremos, ou ele esbanja ou ele retém, é avaro. O defeito avaro também está nessa infradimensão, nessa quarta infradimensão. E tanto o esbanjador como o avaro provoca o desequilíbrio, porque o esbanjador solta os recursos desequilibradamente e o avaro retém os recursos desequilibradamente. E isso provoca o desequilíbrio no nosso interior, porque nós estamos, porque esse defeito, está relacionado com o Sol, e o Sol é o planeta do equilíbrio. O Sol é o próprio equilíbrio. Então, está relacionado com o nosso centro intelectual inferior. O nosso centro intelectual inferior está relacionado, então, com essa infradimensão. E nos leva a cometer os erros, o abuso de gastar desordenadamente, desregradamente os recursos, ou reter os recursos de forma extrema, e não permite que circule
não permite que os recursos circulem ordenadamente. Então isso não permite que fluam as coisas, que a economia flua normalmente e que chegue a mais pessoas os recursos. Se alguém retém o dinheiro, então não circula. E se alguém gasta demais, o dinheiro circula demais, provoca o desequilíbrio. A quinta esfera está relacionada com o planeta Marte. E está em nós, relacionada com o centro motor. Então, esse centro, o planeta Marte é o planeta da força, da guerra. Porém, a guerra contra os defeitos psicológicos, por exemplo. Não a guerra contra outras pessoas, é a guerra contra si. A luta contra si, a luta contra nós mesmos. Então, o planeta Marte é o planeta da força. Então, a força em todos os sentidos, a força da palavra, quando se desenvolve a força na palavra, então está utilizando a força que vem de Marte. Então aí, a força da palavra, nesse caso, como está nas mãos dos defeitos, os defeitos que estão na nossa infradimensão são aqueles que reagem violentamente, que gritam, que insultam, que explodem em ira, que agridem os outros, não só na palavra, mas também fisicamente. Os defeitos iracundos estão ocultos nessa nossa infradimensão, na quinta esfera, que está relacionada com o planeta Marte. Então, a característica do planeta Marte é a força, o poder. Porém, a força no sentido positivo. E como nós criamos os defeitos se expressam, claro, negativamente, de forma violenta, de forma brutal. Então, insultam, agridem, são iracundos, nos tornam iracundos esses defeitos. O orgulho está nessa esfera, na quinta esfera, relacionada com o planeta Marte. Então, provocam reações violentas contra outras pessoas, contra os demais, contra o externo. Nós temos que ser, a força deve ser utilizada contra nós mesmos, para eliminar o defeito. Então, como nós permitimos que o defeito haja, ele vai agir então contra o exterior, contra as pessoas, contra os demais. A sexta infradimensão está relacionada com o planeta Júpiter. Então, Júpiter é o dadivoso. O planeta, a característica desse planeta é de ser o dadivoso. Ele dá tudo, dá amor, dá sabedoria, enfim, dá tudo positivamente.
E como nós desenvolvemos o defeito contrário vai ser a tirania. Os nossos defeitos ditadores, aqueles que querem impor as nossas ideias sobre os demais, sobre as ideias dos demais. Os defeitos que querem monopolizar, que formam os monopólios, são contrários ao planeta Júpiter, porque Júpiter é o dadivoso, então o defeito é contrário, ele se apodera, desenvolve o defeito é o contrário da dádiva, se apodera e então criam os monopólios, monopolizam setores e provocam a escassez, retém os recursos e provoca a escassez. Então, esses defeitos estão na nossa lua oculta. Nós não imaginamos, não acreditamos que temos, mas com um trabalho que nós vamos desenvolvendo, nós vamos tirando esses defeitos que aparecem, então esses defeitos mais profundos vão aparecendo. Quando se vai, por exemplo, cavocando alguma coisa, vai aparecendo o que está mais profundo. Então aí os defeitos que são ditadores, que querem impor, que impõem ordens. Por exemplo, pais que querem obrigar os filhos a estudar isto ou aquilo, a comer isto ou aquilo. A criança não quer, os pais querem obrigar. Então está caracterizado por esses defeitos ditadores que estão ocultos aí na sexta esfera, na nossa infradimensão, na nossa lua oculta. Estão aí escondidos. Então esse está no centro emocional superior. Está localizado isso no centro emocional superior. Então a sétima esfera está relacionada com o planeta Saturno. E no centro intelectual superior, no nosso centro intelectual superior, está aí manifesto. Então os defeitos que caracterizam, que habitam essa esfera, provocam delitos, cometem os delitos contra o Espírito Santo. Então nós sabemos que o Espírito Santo é a energia sexual. Então aí os delitos contra o Espírito Santo são os delitos contra a nossa energia sexual. A masturbação, que os estupradores, os que praticam sexo com familiares, filhos, enfim, familiares, estão aí nessa sétima esfera, na nossa esfera interna, inferior. Então, aí os defeitos que provocam esses delitos. Delitos contra a natureza,
todo tipo de natureza que criam, que fazem castração de animais, que não permitem que a natureza se desenvolva, que flua naturalmente. Querem governar a natureza. E até isso parece correto, parece positivo, porém está contra a natureza. A natureza deve fluir naturalmente. O próprio nome está dizendo, natureza. Então deve fluir naturalmente e não com a interferência da mão humana. Então, castrações que se castram a si mesmo. Então, o motivo que uma pessoa se castra, faz vasectomia, ligação de trompas, faz para que possa fornicar à vontade e não dê origem a filhos, compromissos. Então, está sendo violento contra si, contra a sua própria natureza. Se nós sabemos que a energia sexual existe para transmutar, criar os corpos e não para o prazer, então, se nós refletir aí, nós vamos perceber que tudo o que se faça ao contrário está violento, está violando a natureza. Provocam abortos, fazem abortos. Então, praticam o sexo, a concepção, e a pessoa não quer compromisso, então ela provoca aborto, está violentando a natureza duplamente, porque praticou o sexo de forma brutal e o produto do sexo ela está abortando. Fazer os enxertos de plantas, de árvores, enfim, árvores frutíferas, é interferir na natureza, é violência contra a natureza. Então, a natureza deve fluir naturalmente. Para isso é natureza. E não o homem manipular a natureza. Brincar de Deus, como se diz. Manipular, fazer enxertos com as sementes, tornar a semente híbrida, para que cada vez que se precise da semente, se vá lá comprar. Antigamente, os grãos eram naturais. Se colhia o milho e se guardava uma parte para a semente. Se escolhia a semente, aqueles mais bonitos, e se guardava para plantar no próximo ano. Hoje, não. Cada vez é preciso ir lá comprar. Então, isso ocorreu violência contra a natureza. Já tiraram a parte, uma das polaridades desses grãos foi tirada. Então, já se colhe um milho, por exemplo, e se planta, ele já não produz, porque ele é híbrido. Ele não tem as duas polaridades, o masculino e o feminino. Então eu preciso ir comprar, toda vez que quiser plantar, colher um milho, eu preciso ir comprar a semente. Porque praticaram a violência contra a natureza. Então, os anticoncepcionais também estão nessa lista, estão na lista dos violentos contra a natureza. Então, esses defeitos da violência contra a natureza
estão na nossa infradimensão, na nossa sétima infradimensão. No nosso interior estão esses defeitos. Também os suicidas, os que provocam violência contra si, que tiram a própria vida, são violentos contra a natureza. Então, um suicida que comete o suicídio está violento contra si mesmo. Então, cada círculo desses está relacionado com uma esfera que está localizada no interior da Terra, e nós temos dentro de nós, como nós somos um microcosmo, como é no macro, é no micro. Então nós temos dentro de nós a correspondência, o micro de cada coisa que existe no universo. Nós temos dentro de nós essa parte, um representante. É como um representante das infradimensões. Nós temos dentro de nós um representante. Cada um dos defeitos tem um representante dentro de nós. E esses defeitos vão, no caso de que vá passar pela morte segunda, esses defeitos vão purgar na infradimensão correspondente. Então, a oitava infradimensão está relacionada com o planeta Urano. Então aí estão caracterizados os defeitos contra o Espírito Santo. A energia criadora sexual. Então aí se caracterizam os mentirosos, os falsificadores, os defeitos que provocam, que fazem falsificações, que falsificam o dinheiro, que falsificam a religião, que semeiam a discórdia, que provocam, incitam a discórdia, incitam as pessoas, outros, a fornicar, por exemplo. Então, estão aí na nossa infradimensão, na oitava infradimensão. Então, os nossos defeitos que prometem e não cumprem, estão nessa infradimensão. São os mentirosos. É uma forma de mentir. Mentir que vai fazer algo, promete e não faz. Então, aí está o defeito nessa infradimensão, esse defeito da mentira, da falsificação. Então, cada infradimensão, em cada círculo, nós temos dentro de nós um representante. Temos, podemos dizer, um ícone que nos conecta a essas infradimensões do planeta Terra, que são correspondentes com as nossas infradimensões do microcosmos homem,
são correspondentes com as infradimensões do macrocosmos, do planeta Terra. A nona infradimensão está relacionada com o planeta Netuno. E se localiza no aparelho sexual, no próprio aparelho sexual. Então aí está a má vontade, os nossos defeitos da má vontade. A má vontade para fazer o trabalho, a má vontade para fazer uma prática de morte psicológica, de fazer uma prática de desdobramento, qualquer prática que se ensine neste curso. Se nós temos má vontade, a preguiça, a justificativa, então ela está originada por defeitos que estão na nossa nona infradimensão. No nosso baixo ventre estão essas esferas, correspondentes às 9 esferas do planeta Terra. Então, as nossas justificativas têm origem nessa infradimensão. A nossa má vontade tem origem nessa infradimensão. Então, o trabalho que nós temos que fazer é observar, refletir sobre tudo o que aparece nos nossos centros, os pensamentos, as emoções, a nossa má vontade, os nossos desejos, é refletir sobre tudo o que está acontecendo dentro de nós. Refletir e ir eliminando, procurando descobrir de onde surge, de onde vem essa manifestação e ir eliminando através da morte psicológica. Eliminar a causa dessa reação, dessa má vontade, desse desejo, dessa preguiça, enfim, de tudo o que quer movimentar a nossa máquina humana. Então, esse trabalho se chama conhecimento de si mesmo, que é conhecer a si mesmo. Porque nós não nos conhecemos, nós não temos ideia. Acreditamos que agiríamos de tal ou qual forma diante de tal ou qual circunstância. Porém, se essa circunstância aparece, nós vamos reagir totalmente diferente, diferente daquilo que nós imaginamos que reagiríamos, porque nós não nos conhecemos. Então, para fazer esse trabalho é preciso travar uma guerra, porém uma guerra interna, uma batalha interna, e assim fazer o trabalho de eliminação do defeito aqui e agora, à luz do sol. Porque a outra forma de eliminar os defeitos é nas infradimensões do planeta, onde cada defeito que corresponde a uma esfera dentro de nós, a uma infradimensão, cada defeito vai purgar, vai ser desintegrado na infradimensão correspondente do planeta. Então, quando uma alma ingressa nas infradimensões, são distribuídos
de acordo com o tipo de defeito, é distribuído em determinada esfera, determinada infradimensão, determinado círculo dantesco. E lá vai ser eliminado esse defeito. Essa é a forma mais, podemos dizer, a forma mais horrível de eliminar defeitos. Se nós podemos fazer aqui e agora, através destes ensinamentos, fazer um trabalho voluntário à luz do sol, porque nós estamos aqui é porque nós temos a possibilidade de fazer esse trabalho. Se nós não tivéssemos a possibilidade de fazer, se isso não fosse possível para nós, nós não estaríamos aqui. Então, as leis superiores sabem que nós somos capazes ainda de fazer um trabalho. Então, por isso, nos chamaram a estes ensinamentos. E nós atendemos o chamado e aqui estamos. Todos que temos a oportunidade de conhecer esses ensinamentos é porque temos a possibilidade de fazer um trabalho consciente sobre nós, de travar essa guerra interior, essa batalha, essa grande batalha. Então, nas escrituras se fala na grande batalha. Então, essa grande batalha é interna e não externa. Não é provocando guerras, violências contra classes sociais, contra patrão, contra familiares, enfim, contra setores. Não é a batalha, a grande batalha não é externa, é interna. Então, quando se faz essa batalha, essa luta contra nós mesmos, nós vamos nos liberando desses defeitos psicológicos que nos escravizam. Se nós eliminamos o defeito, nós deixamos de ser escravos. E se nós não vencemos o desejo, nós nos tornamos escravos desse desejo. Quanto mais nós permitimos que os defeitos atuem através de nós, mais fortalecidos eles ficam, se tornam fortes e assim nos escravizam. Então é preciso inverter, assumir o comando para que se possa deixar de ser o que é, nos transformar. Porém, é preciso que nós seja violento contra nós, contra o ego, e não contra pessoas, contra setores, contra classes. Enfim, a violência deve ser contra os nossos efeitos psicológicos. E neste curso se entregam todas as chaves, as técnicas para realizar, para fazer esse trabalho de rebelião, essa grande rebelião contra si mesmo. Então, aí na descrição do vídeo estamos colocando um link que leva a um grupo no WhatsApp. E então aí são todos bem-vindos, onde se pode trocar mensagens e tirar dúvidas sobre esses ensinamentos, que são o ensinamento que nos leva à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Viemos aqui, estamos aqui para isso.
para mais nada. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Bom Natal a todos.